Boa noite a todos e todas. Que bom nós estarmos juntos para celebrar, para cantar e para ouvirmos do que Deus tem para falar. Na semana passada eu tentei lhes falar sobre um novo e vivo caminho, um novo caminho que é possível em Jesus de Nazaré, um novo caminho que Jesus inaugurou. E meditamos no texto de Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, quando Jesus está na sinagoga, e é dado a Jesus um rolo do texto sagrado, a Torá dos judeus, e é o texto de Isaías capítulo 61, e quando Jesus lê Isaías capítulo 61, está escrito que ele era o ungido, o escolhido de Deus para proclamar a libertação, as boas novas do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus, a libertação dos presos, a libertação dos oprimidos. E nós vimos que todo esse caminho proposto por Jesus causou a ele uma consequência, porque se você continua lendo o texto de Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, você vai ver que de repente, o humor dos ouvintes muda. A galera estava dizendo assim: nossa, esse cara é bom mesmo, ele é sensacional, ele ensina mesmo. Mas de repente, Jesus dá uma invertida na galera e fala assim: ó, Deus, lá com o profeta Elias, cuidou da viúva de Serepta, uma cidade que hoje é o Líbano, ou seja, uma cidade pagã. E depois Jesus disse assim: e Deus curou Naamã, o sírio, ou seja, o pagão, e não curou nenhum homem de Israel. Quando os ouvintes ouvem essas falas de Jesus, eles procuram matar Jesus, tanto que eles levam Jesus para o alto da montanha, a fim de jogá-lo lá de cima, que era o que eles faziam quando encontravam um herege. Eles o matavam e jogavam lá de cima, e se o cara não morresse, eles pegavam algumas pequenas pedras desse tamanho, mais ou menos, e jogavam a fim de matá-lo. Essa era a galera de Deus, que defendia a Bíblia, que defendia o texto sagrado, mas faziam isso em nome da morte, muitas vezes. O novo vivo caminho vem para nos trazer uma expectativa diferente. O novo e vivo caminho que Jesus se coloca lá em João capítulo 14, no verso 6, ele diz: Felipe, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vai a Deus senão por mim. Então ele está apresentando nele mesmo e traz para ele os holofotes de tipo assim, uma nova perspectiva agora do sagrado é a partir de mim. Então Jesus é esse novo caminho. Mas nesse novo caminho, e é isso que eu quero pensar com vocês essa noite, é um caminho do ministério de Jesus. Mas nesse caminho do ministério de Jesus, algumas coisas me chamaram a atenção, que é um mistério do ministério de Jesus. É interessante nós falarmos de mistério na igreja, né? Gostaram da conotação? Mistério. Porque crente ele gosta de pataquada, e está acostumado com pataquada, e fica esse negócio de mistério, e que não sei o que lá, e aí fala bobagem, e como é bobagem, não tem o que explicar, fala que é mistério. E isso acaba gerando um mercado chamado lei do mercado, procura e oferta. Como começam a procurar muito mistério, começa muita gente falando mistério. E aí isso vai girando, isso vai envenenando, e isso vai matando, e isso vai afastando a igreja do caminho, vai afastando a igreja de quem jamais ela poderia se afastar, que é a pessoa de Jesus, o Nazareno. Por quê? Porque a igreja quer poder, a igreja quer mistério, para dizer que é mais poderosa nas coisas não discerníveis. Mas na realidade vocês vão ver que o mistério do ministério de Jesus era muito visível, e ele deixou claro. Inclusive nesse texto, que nós vamos continuar nele, Lucas capítulo 4, eu convido você a abrir comigo agora. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14.
Nós vamos ler, você depois pode ler na sua casa, nós vamos ler o 18, que é quando Jesus abre o rolo da Torá e lê esse texto de Isaías. Esse texto, se você abrir lá em Isaías 61, vai estar esse texto lá. Então Jesus está lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Eu expliquei isso aqui domingo passado. Se você não veio, você pode dar um Google depois e assistir na sua casa, tá bom? E me enviou para proclamar a liberdade aos presos. Isso aqui nós falamos semana passada. E ele continua dizendo: a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vista aos cegos era um sinal messiânico, um dos sinais messiânicos. O Messias, ele haveria de curar um cego de nascença. O Messias haveria de curar um cego de nascença. Esse era um dos sinais messiânicos. Proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor é o jubileu. Já expliquei sobre isso também na série passada. O ano da graça do Senhor. O jubileu. O ano onde o Senhor recebe e perdoa todos os nossos pecados. Agora em Jesus isso se cumpre. Completa e eternamente. Mas isso inclui as pessoas que naquela época não eram boas, não eram descendência de Abraão, não eram judeus sangue puro. E isso cai no ouvido dos ouvintes de Jesus como uma afronta. Afronta. Como assim esse povo que não é de pedigree, que não é judeu, agora tem acesso à mesa de Deus? Esse povo, como diz a viúva Sirofenícia, que se alimenta das migalhas que caem da mesa do banquete, agora podem se assentar na mesa do banquete? E Jesus está dizendo, E o pessoal diz assim, louco, matem-no agora. Por quê? Porque esse é um espírito que paira sobre a face da humanidade, prender Deus, ter Deus, ser Deus, para dizer quem vai ou quem não vai para o céu, quem pode ou quem não pode se assentar, quem está apto e quem não está apto. Esse é o grande orgulho dos religiosos, esse é o grande orgulho dos fariseus, esse é o grande orgulho dos cristãos, que não se parecem com Jesus de Nazaré. Porque se parecessem com Jesus de Nazaré, deveriam simplesmente anunciar a mesa posta e serem chamados de loucos, porque amam e acolhem. Mas hoje, os evangélicos são conhecidos como loucos porque o pastor bebe um copo de água, o membro abre a boca, o pastor cospe água dentro da boca do membro. O irmão, cheio do Espírito, sai rodando os braços, que se alguém entrar na frente, toma um jab que não levanta em uma semana. Pulam, gritam, rodopiam, decoram textos bíblicos, máquinas de versículos. Amam e celebram a morte, se alegram com a morte, se alegram com o caos em nome da verdade, em nome da fé certa. Os cristãos são chamados de loucos hoje por isso, e não por amarem, não por acolherem. Franz Hinkelamert, um alemão teólogo radicado na Costa Rica, diz que o jogo da loucura precisa ser discernido. Hamlet vai dizer que toda loucura tem uma lógica.
Toda loucura tem uma lógica, só que nós não discernimos as loucuras e temos nos tornado loucos ao padrão deste mundo, e não loucos no padrão que Jesus nos convida. Porque já diria o profeta Raul Seixas, o mundo é dos loucos. Nesse jogo de loucura, a história nos ensina. E eu gostaria de trazer aqui como pós-introdução uma história que, quando eu li esse texto de Lucas, me veio muito à memória a história de Oresteia. Oresteia é uma trilogia trágica do mundo grego, escrita por Ésquilo, nascido em 524, 525 a.C. Ésquilo era um escritor trágico na história da Grécia, escreveu dramas, e dentre desses dramas, ele escreveu uma trilogia, que é a Oresteia, e dentro dessa trilogia tem a história de Agamenon. Agamenon, indo para guerrear contra Troia, no meio do oceano, conta a história que os ventos pararam. E a deusa Ártemis pede, sacrifique a sua filha, Ifigênia, para que os ventos levem vocês para guerrear e possuir Troia. Prestem atenção. Esse homem decide fazer isso e manda os verdugos matarem a sua filha Ifigênia em nome dessa deusa. E ela diz, assassino, a filha diz, você é um assassino, 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 você vai me matar, seu assassino. E ela é tida como louca. A dramaturgia grega pinta Ifigênia como louca, porque ela não queria morrer, e pinta Agamenon como ídolo, como aquele que sacrificou, como aquele que foi herói. Ésquilo pinta essa história, porém é Eusébio, um poeta trágico também, que refaz essa história. A história é muito parecida até o momento da morte de Ifigênia, porque na história de Ésquilo, é um nome complicado, que é difícil ficar lembrando essas coisas, mas não para gravar isso aqui não, é só história mesmo. Na história de Ésquilo, a filha não queria morrer. Na história do outro poeta, do outro dramaturgo, agora a filha escolhe morrer voluntariamente. E a mãe é quem protesta. A mãe diz assim, não matem a minha filha. Parem com a guerra, não matem, voltem, voltem. E ela, a mãe, agora é tida como louca. Louca, por negar o sacrifício a Deus, ou a deusa. E aí Agamenon, quando volta de Troia, mata a mãe. É trágico, né? É trágico. Mas eu estou dizendo tudo isso porque o apóstolo Paulo estava inserido dentro desse contexto do mundo grego. O mundo grego inspirou a compreensão do texto sagrado. Um escritor alemão, inclusive um dos maiores escritores da literatura alemã, Goethe, nascido em 1729, ele vai dizer
que ele vai reescrever esse conto, poetizando e romantizando essa história da filha que se entrega voluntariamente em nome do seu povo. Vocês estão fazendo a sintonia de alguma história ou não? Pois é. O apóstolo Paulo, ele discerniu o mistério de Cristo. E quando ele escreveu sobre os mistérios de Cristo, o apóstolo Paulo combate veementemente o caminho de morte. Vejam, abram comigo a Bíblia de vocês, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, no verso 20. Eu quero ler 1 Coríntios 1, nós vamos ler a partir do verso 20. Primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 20, diz assim, no capítulo 1, diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação? Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram a sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nesse jogo de loucura, que o mundo grego, que influenciou o mundo cristão, gira em que quem mata faz o certo, quem sacrifica faz a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: o mistério revelado é Cristo, que não quer mais morte. É por isso que ele escreve: eu vim anunciar as mensagens de boas novas. Eu vim anunciar um texto novo, uma notícia nova, um caminho novo, que agora, enquanto a sabedoria dos areópagos, das discussões filosóficas giravam em torno de Agamenon, da Oresteia, dos poetas gregos, dos poetas eruditos, dos pensamentos filosóficos e abstratos, isso trazia pungência, isso trazia profundidade. Deus vem reescrevendo a história. Em Jesus ele coloca a simplicidade, dizer assim: ó, o caminho para mim não passa por essas coisas. O caminho do meu ministério e do mistério que vai ser revelado é: a mesa está posta, tanto para gentios quanto para judeus, mas aos que creem, tanto gentio quanto grego, todos que creem. A proclamação de boa nova, de libertação é: todos os que creem podem se assentar à mesa. A libertação de toda a opressão é que agora a sabedoria e o scout social já não é mais baseado no tanto de livro que você lê, já não é mais baseado no tanto de versículos que você decora, já não é mais baseado no tanto que você sabe sobre Deus, mas no quanto que você é capaz de se compadecer dos pobres, dos que sofrem, porque foi isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9 e 10, que os discípulos de Jesus, os colunas do time de Jesus dos 12, Pedro, Tiago e João, estenderam a mão sobre Paulo, dizendo: Paulo, nós o reconhecemos como pregador dos gentios, só não se esqueça de uma coisa: não é dos poetas gregos, não é da filosofia grega. Paulo, não se esqueça de uma coisa: não é dos textos da Torá.
não é dos dogmas judeus. Paulo só não se esqueça de uma coisa, Gálatas capítulo 2, versículo 10, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. O mistério do ministério de Jesus é a proclamação de libertação a todo o oprimido. Se César oprimia através do seu exército e da matança que ele promovia aos judeus, se os gregos oprimiam e desprezavam porque viam nos judeus a não sabedoria, Deus agora em Jesus traz tanto grego, gentil, quanto judeus para uma nova perspectiva, uma nova mesa, um novo jeito de ser gente, gente diferente, gente com saberes diferentes, gente com vida diferente, sentados numa mesma mesa, a mesa de Jesus. A mesa do ano aceitável. O que é o ano aceitável? A mesa do Senhor acolhendo a tudo e a todos, dizendo para vocês: o pecado de vocês foi perdoado. Enquanto nós cantávamos, eu olhei para trás, o pessoal chegando, e eu sempre vejo essa cena com muito entusiasmo, porque eu vejo as pessoas diferentes sentando numa mesma mesa, e aí fica olhando um pouco e fala assim: eu posso me assentar aqui? E fica desconfortável, né? Tipo assim, eu vou sentar na mesa com quem eu não conheço, porque a gente tem o costume de sentar na mesa somente com quem a gente conhece. E é proposital a nossa mesa aqui essa noite, para a gente aprender a lidar e a comungar com quem a gente não conhece, mas que estão sentados em torno de uma mesma mesa, de um mesmo Espírito. Efésios capítulo 4, porque nós somos batizados num só batismo, num só Espírito, num só mover, num só nome, a saber, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Amém, obrigado, Senhor. Então, o mistério do ministério de Jesus é que ele construiu um novo jeito de ser. Por ele, o novo e vivo caminho, o mistério é desvendado. O mistério que na sua etimologia traz sobre si ocultamento, obscuramento ou obscurantismo. Mistério que traz na sua etimologia significa a raiz da palavra. Então, o mistério traz em si algo escondido, agora fora revelado. E qual é o mistério revelado? Que todos e todas, vou repetir, todos e todas são bem-vindos na mesa de Jesus, pelo nome de Jesus, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. O nome de Jesus torna toda a raça humana uma só gente, um só povo, prostrados ante um só nome. Por isso, a senha, eu já disse isso aqui outras vezes, a senha para você participar da mesa hoje não é Primeira Igreja Batista. A ceia vai ser servida e você diz: pastor, posso participar? Aí eu vou perguntar: qual é a senha? Aí você diz assim: fé. Aí eu digo: pé, errada. Aí você diz: doutrina. Aí eu digo: pé, senha errada. Qual que é a senha para você participar da mesa do Senhor? Usa saia e não calça jeans. Pé, senha muito errada. Carregar a Bíblia debaixo do braço, senha errada. Ser filiado a partido político, senha errada. Torcer para o Corinthians, quase certa. Beirou, mas não é. A senha é Jesus. A senha é Jesus. A
senha é Jesus, irmão, irmã. E quando a senha é Jesus, não há principado, não há potestade, não há pecado, não há doutrina, não há demônio, não há pastor, não há apóstolo, nem apóstola, nem pai apóstolo. O escambau. Escambau pode usar? Não tem problema escambau. Escambau. Que te separa desse amor. Romanos capítulo 8. Nada, nada, nem ninguém é capaz de separar você do amor de Jesus por você. Pelas pessoas. Todas as pessoas podem e devem ser amadas por Jesus. Por isso, como igreja, nós temos que escancarar o mistério outrora escondido, agora revelado. Qual é? Jesus Cristo ama as pessoas. Mas isso não é andar com camisa, adesivo no carro. Jesus te ama. Bah. Isso é um jeito de viver. Jesus te ama é um jeito que nós fazemos a vida acontecer, o jeito que nós acolhemos quem sofre, o jeito que nós acolhemos quem precisa, o jeito que nós sentimos as dores de quem sofre. Jesus te ama. Jesus te ama, então eu preciso me opor a toda injustiça. Por quê? Porque Ele libertou todos os oprimidos. Se tem uma mulher apanhando do marido, eu amo aquela mulher por causa que Jesus amou. Eu tenho que ser a libertação para aquela mulher. Se tem uma criança sendo abusada, eu tenho que me opor a toda forma de abuso. Por quê? Porque Jesus é a libertação e a vida. Se há alguém sofrendo, padecendo de injustiça, é impossível ser cristão e não me opor a essa situação. Por isso que ser cristão é ser subversivo. Se é para ser chamados de loucos, que seja pela nossa loucura por Jesus. E o que é loucura por Jesus? Me perdoem, me desculpem, mas loucura por Jesus não é cheirar a Bíblia. Loucura por Jesus não é ficar cantando no trem, enchendo o saco dos outros. O cara quer dormir, se ali cantando, enchendo o saco. Não é distribuir panfletos e folhetos e vai em paz, que Deus te abençoe. Não. É sermos instrumentos de Deus. O abraço na hora da angústia, o socorro presente na hora da fadiga, o ombro amigo, a palavra amiga, o acolhimento necessário a todo aquele que precisa. Esse é o papel da igreja que conhece o mistério revelado. É por isso que nós deveríamos vir à igreja, para aprendermos a ser como Jesus. O Espírito, no sentido não de pneuma, nem de nefesh, nem dessa coisa abstrata, mas o Espírito no sentido motivação, deveria ser: estou indo para a minha comunidade, para primeiro, aí você vai dizer adorar a Deus. E eu digo, resposta errada. Resposta errada. A partir do momento que você coloca adorar a Deus de forma metafísica, abstrata, se esquecendo de quem está do seu lado, você não adora a Deus. Porque o Evangelho, a carta de João disse: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus nem ama o seu irmão. Porque o amor de Deus se manifesta na mesa da comunhão. O amor de Deus se manifesta no olhar humano, no acolhimento que eu tenho com o meu próximo. Quando eu caminho em direção ao meu próximo, eu caminho em direção a Deus. Gabriela Mistral, essa frase aqui já é quase que patenteada nossa aqui, né? Vamos pegar essa frase para nós. Mas é da Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que ela diz assim: procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo e não encontrei. Procurei o próximo e encontramos-nos nós três.
Deus é encontrado no abraço da comunhão. E da comunhão com o diferente, na comunhão plural. Na mesa, nada igual. Na mesa, nada uniforme. Na mesa, nada homogênea. Na mesa, nada equiparada. Mas na mesa dos diferentes, do preto, do branco, do pobre, do rico, do homem, da mulher, daquele de condição sexual diferente, todos, a mesa é para todos, a mesa é para todos e todas. É por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que nós precisamos de Jesus, para não sermos os ouvintes de Jesus. Porque os ouvintes de Jesus chamaram Jesus de louco e colocaram-no na beira do penhasco para matá-lo. Os ouvintes de Jesus colocaram ele na beira do penhasco para matá-lo. Por isso eu quero finalizar dizendo para você assim: não coloque Jesus na beira do penhasco. Aceite a loucura do Evangelho. Rejeite a loucura do mundo. Porque a loucura do mundo é perdição. A loucura do mundo é reino de César. A loucura do mundo é reino maligno. A loucura do mundo jaz no maligno. Mas a loucura de Deus produz esperança. A loucura de Deus produz acolhimento. A loucura de Deus produz abraços fraternos. A loucura de Deus produz perdão e graça. Por isso eu oro por mim e por você, nessa noite, diante da mesa de Jesus, que Ele te alcance com perdão e graça. Como a chuva que cai lá fora, que Ele faça chover perdão e graça. E que você seja inundado por perdão e graça. E quando você for inundado por perdão e graça, você comece também a manifestar perdão e graça onde você passar. E se você tiver com medo de estar errado e dizer assim: meu Deus, eu estou muito gracioso, você chega para Jesus lá no dia e fala assim: Senhor, você me perdoa, mas é que talvez eu entendi errado, mas eu preferi amar demais e acolher demais do que amar de menos e errar por ser um verdugo. Verdugo, irmãos, é aquele incumbido de matar. Verdugo é aquele incumbido de executar, de pôr a cabo aquele que foi a julgamento. E às vezes nós temos nos tornado mais verdugo do que cristãos. Nós gostamos da morte, temos adquirido um gosto pela morte, e a gente tem começado a aplaudir a morte. Quando Jesus diz: não aplaudam a morte. Não aplaudam a morte. Talvez falte perdão e graça. Talvez a igreja está com muita verdade e pouco perdão e pouca graça. Vocês sabem de uma coisa? Eu não tenho medo. A igreja não é minha. A igreja não é da denominação batista. A igreja não é dos protestantes. A igreja tem um dono. Jesus de Nazaré. O cabeça. O dono. O proprietário por direito da igreja. Então é Ele quem cuida. É Ele quem apazigua os corações. E se Ele lembrar você de algum pecado que você deve confessar essa noite, confesse. Se Ele lembrar você de algum tropeço que você deu, confesse. Porque é digno confessar pecado. Mas confesse para Jesus. Peça perdão.
E você pode se pensar, pastor, mas esse pecado aqui tem me acompanhado um bom tempo, viu? Eu não sei se Jesus tem mais paciência comigo, não. Pode ser que eu não teria, viu, irmão? Mas Jesus tem. Porque o amor dele é eternal. Então não deixe a acusação barrar, frear o perdão de Deus sobre nós, que cai como chuva. E a graça, que é escandalosamente ministrada sobre nós. Eu não sei se você ficou escandalizado com alguma coisa que eu disse essa noite. Mas eu digo que você não precisa acreditar no que eu disse essa noite. Inclusive, você pode ir embora dizendo assim: que pastor louco. Não tem problema. Que Deus te abençoe. Mas se algo do que eu falei aqui essa noite fez sentido para você, eu convido você a se prostrar ante o nome de Jesus. Eu convido você a se colocar diante do nome de Jesus. E diante da mesa de Jesus. E se entregar para Ele completamente. E dizer assim: Senhor, entra na minha vida. Faz a mudança. Eu não quero ser mais quem eu tenho sido. Eu realmente quero ser alguém diferente. Faça essa oração. Ele está aqui nesse lugar. Com todos os nossos erros. Com todas as nossas imperfeições. Ele está aqui essa noite. Para trazer perdão e graça. E Ele não rejeita nenhum de nós. Por isso eu convido você a se colocar de pé e cantar essa canção. Com todo o seu coração. E que perdão e graça recaiam sobre nós. De maneira misericordiosa, acolhedora. E que seja inspirador. Amém.